Fala, mulherada! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empoderadas. E hoje temos uma convidada muito, mas muito especial. É muito gratificante ter você aqui. É uma honra, era um sonho trazer a Jerusa aqui no podcast. Me conta um pouquinho mais, quem é Jerusa? O porquê que tu faz o que tu faz hoje? Conta um pouquinho mais para a gente. Uau, amei essa entrada. Sobre a sua jornada. A gente quer saber sobre tudo. Ai, que delícia. Adoro contar tudo. Quem é que gosta? Bom, então vamos lá. Quem sou eu, né? Quem sou eu atrás de ser essa profissão coach? Sim, é isso que a gente quer saber, amiga. Então, eu sou filha de Jaci Furlani, filha de Maria Bernadette Furlani, sou esposa do William Ribeiro, meu amor, meu sócio, dono do meu coração. Sou mãe da Manuela. A Manuela é uma menina incrível que veio para transformar toda a minha vida. Os filhos chegam Mudou totalmente. E eles transformam. E muitas vezes eu escutava falar isso e não conseguia entender. Mas quando a gente realmente nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um poder, né? Que as empoderadas, nasce um poder diferente dentro da gente. E a Manuela foi essa. Então eu gosto de falar que eu sou muito interesseira. Eu tenho interesse de entregar tudo o que eu sei, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que é congruente para o universo, para as pessoas que estão, como a gente estava aqui conversando antes nos bastidores. Foi porque quanto mais eu entrego tudo que tem aqui dentro, mais eu toco a tua vida. Com certeza. Consequentemente, tu vais tocar outras pessoas e de todo mundo escutar algo bom, vai ter um dia melhor, o mundo vai ser melhor e a minha filha vai vivenciar esse mundo. Então eu digo que eu sou muito interesseira, né? Tudo aquilo que eu ensino é para deixar um mundo melhor para minha filha. Uma marca, né, gente? Uma marca. É um legado que se deixa aí, né? E, obviamente, sou uma irmã, mãe, uma empreendedora nata desde pequena. Desde quando você empreende? Desde pequenininha. Sério? Sério. Eu comecei sendo dona de banco. Qual banco, amiga? Eu adorava brincar de banco quando era pequena. Eu tinha banco e eu tinha uma aeronave. Mentira. Te juro. Eu gostava dessa coisa de vivenciar algo dentro da minha imaginação e eu me imaginava no futuro, como que eu poderia ir além. Talvez eu não sabia que era isso, né? Sim, eu mesmo sou uma pessoa que sonha alto, tá? Gosto. Eu sou aquela pessoa que, nossa, amanhã eu quero fazer isso, gente, daqui a um ano eu quero viajar para os Estados Unidos, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu sonho muito alto, as pessoas até falam: maninha, hein? Para de sonhar alto, hein? Porque me chamam de maninha, né? Para de sonhar alto, você tá sonhando muito alto hoje. Mas se dá o mesmo trabalho sonhar alto ou sonhar pequeno, por que eu vou ficar sonhando pequeno? Eu tenho que sonhar com o que eu quero. E muitas pessoas têm medo desse sonhar. Vira, às vezes, até uma coisa engraçada a sonhar. Então, seja o que for, objetivo ou sonho, mas que você se permita sonhar. Que tu pode sonhar, tu pode fazer. É muito bonito falar, mas é melhor ainda realizar. Sim, vivenciar o momento. Então, até nesse momento, eu te desafio, você que está escutando. É muito gostoso escutar a gente. Mas, coloca agora na tua mente, assim, qual é o sonho que você quer muito, muito, muito realizar e ainda esse ano? Para de ficar protelando isso. O que você realmente quer? Aquilo que talvez tu nem tem coragem de falar em voz alta. Assim mesmo. Então, quando você escuta falar sobre sonhos, sobre objetivos, se permite escutar, mas também realizar. Qual é o sonho que está aí adormecido no teu coração? Olha eu, né? Eu tinha minha espaçonave. Tudo. Teu banco, mulher. Tu era rica, milionária. Rica? Eu já me via lá. Então, eu fui em busca de construir. Mas, falando aqui um pouco mais da minha trajetória, eu sou natural de Blumenau. Nossa. Sou de Blumenau. Eu pensava que tu era natural daqui. Não. Eu sou de Blumenau, terra das Chiceles. Da Oktober. Então é por isso que tu...
Nossa, vem uma guria aqui também, que ela é de Blumenau, a Tatiane. Gente, ela é um arraso, sabe? Porque a pessoa fala, ela ri, ela é feliz, ela alegra. Tu só olha pra pessoa, nossa, essa pessoa ela é muito feliz com o que ela faz. Ela ama o que ela faz, porque o sorriso no rosto Que bênção. fala, se conecta, sabe? E eu bem assim, mas... Não, eu acho que ela é daqui, né? Talvez das blumenauenses aqui, ó. Mas com 9 anos eu vim de Blumenau. Vim pra Floripa, pra cidade grande, empreender com os meus pais. Minha mãe trabalhava num supermercado, meu pai dava curso numa empresa chamada Senac, não sei se já ouviu falar. Já, com certeza. Meu pai dava cursos no Senac e eles foram convidados a empreender. Vim para a capital, vender um produto inovador aí no mercado. E eu, 9 anos, vendo tudo aquilo e, aquele medinho, deixar a escola, deixar as primas, a minha avó, que muito grudada com os meus avós. Mas eu vi a coragem daquele homem, daquela mulher, e eu não tive coragem de alimentar o meu medo. Pelo contrário, tive coragem de alimentar aquilo que era bom para minha família, assim como meus pais. Por isso que eu digo, eu como mãe, eu gosto de alimentar a coragem da minha filha. Porque marca, é o impacto. O que tu vivenciou lá no teu passado, você vai refletir no seu futuro. Com certeza. Todos os dias. Então, eu vou transbordar, Então, com 9 anos eu venho para Floripa. Venho para Floripa para fazer algo novo com os meus pais. Então, passaram muitos desafios. Dificuldade não, desafios, assim. Eu gosto de falar, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Uber, eles tinham um carro para dividir entre 2 e representantes comerciais full time. Todo dia. Eu estudava num colégio estadual, então a gente não sabia nem chegar naquele colégio. Então eu lembro que a gente morava no continente, pegava um ônibus, ia até no centro, do centro pegava outro para ir para Floresta, porque a gente não sabia andar pelos interbairros, assim, eu e a minha mãe. Meu Deus. E a minha mãe me deixava no colégio e ia vender. Pegava um ônibus... Desse ônibus, ela parava, via uma atrás de construção, vendia ali os produtos dela, voltava pro ponto de ônibus, pegava outro ônibus e olhando quando via outra loja, descia, apresentava os produtos, vendia. Ou recebia um não, E voltava pro ponto de ônibus e assim ia. Você já parou para pensar? Se a gente daria conta do que as nossas mães... Hoje em dia, não. Não. É uma outra geração, Uhum. Eu tenho 40. Tá isso com quantos anos? 20. Vou fazer 21. Olha que interessante, existe 20 anos de diferença aqui. Imagina, então, a mentalidade da minha mãe. E aquilo era muito normal. E antes, a minha avó... E assim a gente vê a evolução das mulheres da nossa família. Mas hoje a pessoa não aguentaria, tá? Não aguentaria. Eu digo eu tô sem carro. Eu tô andando com o carro do meu marido. Então fica tipo assim, nossa... Gente, eu tenho que tirar que eu vou chamar um Uber. Não, Uber vai demorar. Uhum. Não, ônibus, eu não vou andar de ônibus. Tem tantas opções e a gente não quer. Exatamente. Poderia pegar e ir andando. Uhum. Não vou pegar um ônibus, tá pertinho. Uhum. Não, eu não vou pegar ônibus. Uhum. Uber vai demorar, que isso, que aquilo. A gente sempre bota um pretexto pra não usar o que tá ao nosso favorecendo. Olha a quantidade de opções que a gente tem ao nosso alcance. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha. E que bom que a gente tem. Vamos usufruir daqui pra mais. Sim, e que venha aqui as que voam, mas se a gente as espaçonaves aqui. Mas se a gente parar pra pensar, realmente... Hoje em dia a gente tem mais benefícios e a gente não faria a mesma coisa que antigamente os teus pais faziam. Exatamente. Que preço que eu tô disposta a pagar. Uhum. Então eles vieram, para uma vida nova, para vender algo novo, numa cidade que eles não conheciam ninguém, que eles não tinham quem pudesse me ajudar, em ficar comigo para que eles tivessem um tempo de qualidade, sair o tempo de qualidade do casal, trabalhar com tranquilidade. Eles não tinham uma rede de apoio. Hoje em dia, nós mães, a gente fala assim, eu não tenho uma rede de apoio, tal, não sei o quê. E muitas vezes pega aquilo, de sabotador ou de vitimismo. Não, cara, é possível. Olha só, quantas e quantas... É mais desafiador? Sim, sua mãe também, sei bem disso. Mas é possível e é viável. Porque eu sou fruto, Para começar, minha mãe nem podia ter filhos. Teve 4 abortos e eu era resultado de 1%. Filha única? Tem 2 irmãos par de pai e do casal somente eu. Então minha mãe fala que eu sou o resultado de 1% de chance. Então se tem 1%, dá o teu 100%. Que olha aqui, tô aqui firmando.
Então, ali, naquele momento, eu vendo os meus pais vencendo as dificuldades e eles nunca me mostraram que isso era uma coisa difícil, pesada, ruim, nunca vi nada disso. Pelo contrário, eu via só solução, solução, solução. Eu via então atitude e solução. Atitude, solução, atitude, solução. Eu não tenho essa memória de achar algo difícil de fazer. E a minha mente cresceu assim, nesse ritmo. Você acostumou? Eu digo sempre tic-tac, sou muito rápida. Porque eu me acostumei a ver aquilo. Inclusive, com 9 anos, minha mãe saía para trabalhar e deixava eu do lado do telefone para que eu pudesse anotar os recados. Nome, telefone, o que a pessoa queria. Então, eu digo, com 9 anos eu comecei a empreender. Eu me tornei sócia do meu pai e da minha mãe. Porque eu já atendia clientes. Sim, ajudava? Já ajudava. Logo depois eles prosperaram muito, né? Logo depois, não, né? Com alguns anos. Mas foram prosperando. Cada dia mais. Cada dia mais. Então eu ajudava a receber os clientes que começaram a vir no escritório. E eu cresci nesse meio de empreendedorismo. Então o meu mindset, ele tem poder. Desde novinha? Desde novinha. Eu já me via lá, né? Na minha aeronave. No banco. E ali comecei a empreender. Minha mãe sempre muito feminina. Lembro sempre ela de batom vermelho. Acho que é por isso que eu gosto tanto da marca da boca vermelha ou da boca rosa. Assim, gosto muito. Do destaque da boca. Um destaque na boca. Sempre fui de usar muito batom. E lembro muito da minha mãe, assim, uma mulher elegante, uma mulher com postura, uma mulher determinada, uma mulher de ação, uma mulher muito nutritiva. Ao mesmo tempo que ela trabalhava muito, ela tinha esse amor, essa nutrição, assim. Então ela me acolhia, ela me ajudava. Eu lembro dela me ajudando a fazer os trabalhos de escola, fazendo uma capa linda, decorada, me ajudando a estudar, porque, eu fui uma filha desafiadora em estudos, assim. Às vezes o pessoal olha pra mim e fala assim, nossa, Gê, né? Era inteligente. Inteligente, desde novinha. Se as minhas amigas estiverem vendo esse podcast. Não fazia bagunça. Não. Sentava na frente, com certeza. Sentava na frente. Viu? Sempre gostei de sentar na frente. Eu era bagunceira, mas eu também sempre sentava na frente, tá? Eu era bagunceira, mas... Assim, não era de bagunceira. Eu não digo bagunceira, faladeira. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Hoje eu tenho essa clareza. Né? Então, hoje com tantas formações que eu acabei fazendo, eu falo assim, eu estou na profissão coach, por isso que eu gosto de me apresentar sendo filha, sendo mãe, sendo esposa, porque ali é quem eu sou mesmo, é os meus bastidores. Mas as minhas formações em coaching, em hipnose, hoje sou estudante também, faço pós-graduação em parapsicologia, fiz ADM, pós-graduação em recursos humanos. Então, toda essa bagagem, né, me traz hoje um entendimento que sim, eu era uma criança que tinha uma dificuldade a mais na escola. E essa dificuldade a mais na escola também vieram, assim, de alguns traumas que eu tive na infância. Lá na primeira série, no primeiro colégio que eu estudei em Blumenau. Um colégio, assim, muito rígido. Vou cuidar para não falar alguns termos assim, né? Mas um colégio muito rígido. E eu tive uma professora que... ela deu o melhor que ela podia, mas dentro desse melhor que ela podia, ela muito humana, né, teve um erro em sala de aula e aquele erro me fez ter um trauma de falar em público terrível, assim. Então eu tinha muito medo do microfone, sabe, o microfone era assim pra mim, não podia aparecer, eu não me achava nunca que eu era boa o suficiente, que eu sabia falar, que eu sabia ter uma postura. Como eu tinha muita dificuldade, foi assim até o terceirão. E como é que pode, né? Um momento te fez ficar assim por quanto tempo? Uma vida inteira. Viu? Uma vida inteira. Eu falo muito isso com os meus pais, que sempre me apoiaram. Era uma vida assim, ó, de aulas particulares, de tantas situações. E tu vê, a minha criança nunca tinha relatado o que tinha acontecido lá na primeira série. E daí, óbvio, não foi só aquela situação, né? E daí envolve outros pontos. Sim. Mas essa questão da rejeição, de se sentir abandonada, humilhada, me causou um trauma. Então eu tinha medo de me colocar à frente. Eu tinha medo de perguntar, de levantar a mão. Tinha medo da autoridade do professor. Então aquilo me fazia sempre... eu me fazia, né? Me sentir pequena e invalidada.
Consequentemente, o estudo pra mim era um tormento. Ir pra aula era um tormento. Então, eu preferia ficar em casa do que ir lá e aprender mais. E eu gostava do ambiente de colégio, tá? Sempre tive muitos amigos, são meus amigos até hoje. Inclusive, ontem na palestra que eu dei, tinha uma amiga minha que estudou desde a 4ª série comigo. É gratificante ter uma pessoa assim. Nossa, e ela sentou na primeira fila, assim, a Nayeli. Então, foi uma alegria. Mas demorou tantos anos para que eu pudesse compreender o meu trauma. Ah, se eu soubesse de tantas ferramentas que eu sei hoje em dia. Por isso que eu digo assim, vocês, né, de 20, 19, 22 anos, 25, mundo, pode aprender. Que chegam às vezes até mim, eu falo assim, ó, que bênção poder compartilhar o que eu sei. Porque se eu tivesse descoberto isso antes, que bênção seria para eu poder tratar, para eu poder pedir ajuda pro meu pai e minha mãe, que eram tão solícitos. E é gratificante para a gente, ó. Tu desse uma aula pra gente ali, nos bastidores. Ai, que top. Foi uma aula, foi muito gratificante, não foi? Foi maravilhoso ter, assim, tu falando assim pra gente, procura isso, faz isso. É muito gratificante chegar a pessoas assim, é por isso que eu gosto do podcast. Não é só eu vir aqui sentar aí e te entrevistar. Tu também me ajuda muito, tá? Ai, que bem. Tu faz eu parar assim, nossa, não... A gente se conecta, Meu Deus, eu aprendo aqui mais do que você me ensina, sabia? Do que eu ensino para você. Uau. Muito mais, é sério. Muitas mulheres sentam aí, Eiro, é isso, aquilo, eu fico assim, meu Deus, tu tá me dando uma aula. Tu tá me dando uma aula da vida. É uma grande troca. Uma aula da vida, sabia? Que bênção. E é assim, quando a gente faz essa troca, todas nós ativamos o nosso poder interior. Então eu gosto muito desse nome que tu trazes Podcast aqui. Empoderadas. Empoderadas. Porque para hoje eu me sentir com esse poder ativado, eu precisei primeiro mergulhar em mim, conhecer as minhas sombras, olhar para essas dores, não ter pressa, porque não existe uma pílula. Com certeza. Não existe uma pílula de autoconhecimento, de terapia que tu toma, né? Vai acontecer hoje. Existe um caminho. Existe um caminho. Então, assim, quando eu comecei a reconhecer a força que eu tenho do meu pai e da minha mãe, da minha trajetória, de tudo aquilo que eu vi acontecer na minha família, na veia empreendedor do meu pai e da minha mãe. E aí a empresa foi expandindo, eu fui crescendo, eu fui, sim, né, me autoconhecendo já nesse processo, me formei no terceirão e até o terceirão eu não era uma boa aluna, tinha muita dificuldade, muita tristeza no coração. E quando eu fui para a faculdade, ali já começou a virar minha chave. Fizesse faculdade de quê? ADM. A administração, porque eu seria a filha que iria ajudar a coordenar a empresa do pai. Com certeza. Então, eu queria psicologia, não passei na psicologia, aí decidi fazer turismo. Nossa. Aí meu pai falou, Jerusa, turismo. Por quê? Por que turismo? Por que turismo? Assim, ó, hoje é muito claro. Eu decidi turismo porque meu pai falou assim, ó, já que tu não passasse na psicologia, vai fazer a administração. Porque tu vais, né, herdar isso aqui do pai, tu tem que saber administrar essa empresa. Sim. Aí eu falei, vou discordar, né, jovem. Tinha que discordar do pai, né? Porque se não discordar, não é jovem. Não discordar do pai não é juventude, né? Olha, minha filha que não escute isso. Mas aquela bobeira, assim, da juventude. Se eu soubesse que escutar meu pai, o caminho seria mais leve. Mas até então fui lá um mês pra aula de... Não sei se foi uma semana, um mês, já até me esqueci. Pra aula de turismo. Aí eu me lembro certinho, eu sentada ali... Teve uma aula, assim, eles explicando... sobre a pracinha lá em Espírito Santo, do não sei o que, do sei o que lá. Eu pensei... O que eu quero saber de uma pracinha, não sei da onde. Ai, Jerusa, o que estás fazendo aqui? E aí, perdida. Estás perdida, menina. Não fez nenhum sentido. Eu cheguei, pai, tu tinhas toda a razão. Não era isso. Não era isso que eu queria. Aí mas foi bom, pelo menos tu foi tentou. Bom, tentei. Testasse. Testei a paciência do meu pai, né? Testei a paciência dele e a minha e eu falei, para aí. E fui para a ADM e me apaixonei pelo curso. Me apaixonei. Tenho até hoje professores que eu sigo que é daquela época, assim, amo. Foi um grande aprendizado. Fiz, assim, conheci uma turma a minha turma era todas mulheres, eu estudava de manhã. Então, muitas já estavam no mercado de trabalho. Eram mulheres mais velhas que tinham voltado a trabalhar ou já eram gerentes de loja, mulheres muito elegantes, muito bonitas. Eu descobri um novo mundo ali, sabe?
E eu falava, nossa, eu já sei tanto dentro da empresa familiar, mas agora sobre outros tipos de negócio eu não sabia nada. Então ali começou uma mudança do meu mindset, de me sentir assim mais, opa, né? Tô andando com um outro contágio. Então observe muito o contágio de pessoas que você tem ao seu redor. Anda, exatamente. Então ali eu comecei a aprender muitas coisas novas, foi ótima a faculdade. Depois continuei trabalhando na empresa do meu pai, tive uma ascensão profissional muito boa, a empresa decolou, cada irmão, aí meus irmãos já estavam também morando com a gente se dá muito bem, eu e meus irmãos, são assim, nossa, cada um, eu digo que é uma empresa familiar de irmãos que se dão bem. A primeira vez que eu vejo uma pessoa falando isso. Nossa, assim, ó, chega a tocar meu coração. Nenhuma empresa familiar dá certo. Sempre, Irô, minha empresa não deu certo, que isso, que aquilo. Não, família meu com Deus. família não dava. A primeira pessoa Deus. na vida que eu escuto falar. Empresa familiar, pra mim, empresa familiar dá certo, empresa familiar tem muita fidelidade, então se a ordem também não tiver ok, Sim. se dentro de casa... Posicionamento. Isso, tu não tiver em harmonia, dá uma desarmonia também dentro da empresa. Mas eu e meus irmãos, eu digo que é uma empresa, assim, muito diferenciada. Porque a gente se dá muito bem, a gente se respeita. Cada um gosta de uma coisa totalmente diferente. Então, cada um foi navegando dentro da empresa e tem lugar para todo mundo. A gente se experienciou. São grandes profissionais, assim, que eu admiro muito. A gente faz trocas valiosas. Hoje em dia, o meu marido também trabalha dentro da empresa familiar. Ele faz o financeiro e cuida só de obras de engenharia. Tudo em família, maravilhoso. Tudo em família. Né? Não tem diz que me diz, que não tem briga, não, assim, é uma empresa muito boa, tá? É uma cultura organizacional de raiz forte. Tem identidade, porque o meu pai e minha mãe são empreendedores que eu admiro muito. Não tô falando puxando sardinha, não. Com certeza. Sabe? Tô falando porque realmente é. Quem estiver assistindo o podcast que conheceu o seu fulano e a dona Bernadette, com certeza vai escrever embaixo. Até me emociono. Eu vi o teu olho, tá enchendo de água. Voltou. É sério? Mas assim, mais do que qualquer modelagem que eu vejo na internet, ou isso, aquilo, meu pai e minha mãe são foda. São assim, uma grande modelos da minha vida. Então não tem como eu nunca vi pera cair de macieira. Uhum. Então eu vejo que eu tenho muito deles. Assim como meus irmãos. A gente honra muito os valores é mais forte que tudo. Eles tiveram uma ascensão profissional, uma carreira, meu pai, a minha mãe, sabe? Sempre estudaram, sempre pagaram o preço, dormiram tarde, acordaram cedo. Então, hoje, exatamente. Então, hoje eles têm o que eles têm, todo o conforto, nós familiares também, né? Filhos, genros, netos, porque teve muito plantio. É uma árvore que foi plantada em raiz desde cedo. Então, não existe sorte. A sorte, ela vem, ela passa, gente, ela passa. Você tem que pagar o preço, você tem que realmente plantar com carinho, com amor, com devoção. Deus acima de tudo. Não tem empresa, não tem família que se sustenta onde Deus não entra. Porque quando Deus não entra, a sombra, que a gente não vai falar o nome aqui. Com certeza. A sombra, ela entra. Então, se a tua empresa, se a tua vida não está ok, é porque tá faltando Deus na tua vida. Não importa qual é a tua religião, não é a religião. É sobre a tua intimidade com o teu Deus. Eu também tenho essa opinião. E o meu pai e minha mãe sempre basearam a vida deles pessoal e profissional em Deus. Quando eles não deram conta, Deus agiu. Eles colocaram a mão lá. Então, eu digo que se a gente não tem fé, é que nem tu falasse ali de religião. Religião pra mim não é ir na igreja, tá? Religião pra mim é ter a fé que eu tenho. É ser igreja. Com certeza. Não ir na igreja. Eu tenho essa opinião. Heru, tu não vai na igreja. Eu tenho a minha Bíblia e eu leio a palavra de Deus. Eu tenho fé, eu acredito nele. Todo dia ele tá comigo. E as pessoas acham, não, eu tenho que ir na igreja pra ter aquela fé. E eu vou na igreja, tá? Sim, com certeza, gente. Eu não tenho a obrigação. Eu vou porque eu quero visitar a casa do meu melhor amigo. Independente da tua religião, igreja, culto, seja, né? Eu tenho uma cliente que ela dizia assim, ó, o meu templo de dobrar os meus joelhos é entrar no mar. Eu falo, tá ótimo. Desde que você visite o templo do teu melhor amigo. Porque quando a gente ama alguém, a gente visita. A gente fica com saudade, né? A gente não vai visitar o vô, a avó, o tio, o amigo. É a mesma coisa.
Tá indo visitar. Isso, então que seja de uma forma leve. E durante o teu dia, tu criar essa intimidade com o teu Deus, tu conversar com Ele. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar presente e eu tenho que ativar Ele durante o meu dia. Conversar com Ele, né? Se eu fosse Jesus, como que Ele ia agir? Tudo o que a gente precisa saber está na Bíblia. Tanto sobre empreendedorismo. Tudo. Quanto sobre a nossa vida pessoal. A gente para ali, tem vezes que eu só a Bíblia cai. Eu falo, nossa, isso tá acontecendo hoje? Exato. É muito atual. Tu já assistisse Maria Madalena? Não. Então, aqui ó, fica de tarefa do podcast, galera. Assistir Maria Madalena. Esse podcast vocês não esperavam que falasse isso, hein? Não. A gente tá sendo tão... Mas o Netflix, né, da Maria Madalena... Fiz propaganda, tudo bem, né? Propaganda de essa amiga é assim. Da Maria Madalena, ali traz a história de uma mulher muito empoderada, de uma mulher com um poder, com uma luz e de transformação ali junto com os apóstolos, né? É a queridinha de Jesus. Ela é um grande exemplo para todas nós. Eu vou assistir esse filme. E vai te dar muitos insights sobre o teu negócio. Já assistiu? Maravilhoso, né? E muda totalmente o teu olhar. Como mulher e como empreendedora. Enfim, o que eu posso te falar nesse resumo familiar? Porque senão eu vou falar todo o negócio aqui do Netflix. Mas o que eu posso te falar dessa minha trajetória empresarial e familiar, da onde eu vim, né? Eu tive uma grande escola que foi esse empreender dos meus pais. Esse empreender dos meus pais me ensinaram a ter atitude, ter foco na solução e vontade. Porque quando tu tem vontade, tu vai lá e tu senta, tu estuda. Faz. Tanto tu senta tua bunda na cadeira pra estudar, pra fazer o que tem que ser feito, como também tu tira a bunda da cadeira, né? Aham, levanta. É isso que eu falo. Muitas das pessoas olham, nossa, Jerusa, é aquilo. Eu queria ser. Aham. Eu queria ser. Vai ser? Ou então, muito fácil ser isso pra ela. Eu tava falando esses dias isso. Porque tem o pai que paga, tem o irmão que paga. É muito fácil achar, né? Mas a gente não sabe o que a pessoa não sabe passa. Os bastidores. Se soubessem meus bastidores. Ontem eu até tava comentando no podcast. Nossa, eu passei dificuldade aqui no podcast. Hoje eu posso dizer, nossa, eu tô tão bem. Eu tô bem aqui, tá sendo convidada. Eu já passei por tantas boas aqui no podcast, mas as pessoas lá, nossa, eu tenho podcast. 20 anos, guria, tantas curtidas, visualizações, ela deve ser rica. Milionária, eu já vi mensagem esses dias lá no meu DM, tá? Eu fiquei tipo, não tô acreditando que essa pessoa tá falando isso pra mim. Fala assim, sabe? Manda. Foi onde eu ouvi as pessoas, elas falam muito e sabem pouco. Aham. Falam demais, tá? Muito. Mas tu estás construindo a tua boa sorte. Uhum. Como eu falei, sorte não tem boa sorte. Sim, mas eu acho maravilhoso as pessoas comentarem isso. É bom a gente saber opiniões de outras pessoas, é bom. A gente vê que ali o nosso trabalho, que o meu trabalho é fazer com que a mulher levante o bumbum da cadeira. Uhum. É por isso que a gente tá aqui conversando. Pra ter confiança, pra ter autoconhecimento e querer buscar. Porque não adianta eu querer ficar aqui sentada. Eu quero, eu posso e eu consigo. Uau. Eu já tenho isso na minha mente. Eu tento compartilhar o máximo possível. Gente, vocês podem. Ontem eu até comentei. A gente não deu tempo mesmo de tu aparecer hoje. Hoje eu ia sentar, gente. Ontem não deu... Eu parei, não. Ontem deu tempo, sim. Eu que não quis pegar e mostrar o meu dia a dia. Então, por que eu vou compartilhar com meus seguidores que não deu tempo? Eu não fiz o meu melhor. Eu dei só o meu possível. Eu não quis compartilhar. Mas que bom que tu desse teu possível. Sim. Mas eu fico assim, tipo, eu poderia dar o meu melhor. E eu ia compartilhar com eles que não deu tempo. Sabendo que tinha dado. Entende? Foi uma reflexão pra mim que eu tava vendo esse dia. Eu fiquei, não. É verdade, sabia? E eu parei de pegar o telefone e falar, não deu tempo. Porque deu tempo. Agora, que bênção tu falar isso quando a gente analisa assim. A Ero tem 20 anos. Ela tem o podcast dela. Ela é radialista. Né? E vai trazendo toda aquela lista de tudo que tu faz. De quem sou eu. O quanto tu inspira mulheres.
E pode ser que você aí tá olhando e pensando assim, mas eu não tenho nada disso, eu não inspiro ninguém. Com certeza, Lá no você fundo inspira. também tá inspirando alguém muitas. em algum pilar da tua vida. Com certeza. Ontem eu fiz a palestra que eu te falei e teve uma pessoa que foi e não vou falar o nome dela, e ela tá vencendo uma luta contra o câncer. E ela me gravou hoje e eu fiz uma ferramenta onde uma e a outra tinha um anjo, né? Sim. Daí ela falou, Gê, tu acredita que a moça que sentou do meu lado, ela falou pra mim assim, que ela, quando ela me viu, ela pensou assim, eu vou sentar do lado dessa moça que tá passando esse desafio, porque como ela tava de lenço, a gente já percebia. Sim. E daí ela disse que a moça falou pra ela, eu vi você e eu pensei, vou sentar do teu lado. Porque deve vir essas ferramentas de coach, essas dinâmicas, e daí eu vou ter que fazer essa dinâmica com alguém, né, muito empoderada, coisa assim, eu não tô com energia boa, eu não tô bem pra ver outra pessoa, né, digamos, forte demais, ou falando objetivos fortes demais. Então ela olhou pra outra que ela achou de início que está fraca e foi lá pra querer ajudar. E aí a hora que as duas começaram a trocar informação, né, na dinâmica que eu fiz, ela percebeu que quem estava dando força para ela era a pessoa que estava com câncer. E aí o amor e a coragem constrange. E aí ela saiu de lá com um baita do insight. Qual era o meu medo mesmo? Com certeza. Qual era o meu medo mesmo? Por que eu tava com medo de entrar ali e conversar com ela? Com outras mulheres. Esse é o nosso medo. E aquele julgamento, às vezes, de achar que o outro é fraco ou que eu não tô inspirando ninguém. E ela falou, mal sabe ela que quando ela falou aquilo pra mim, ela me disse o quanto eu vi que eu inspiro outras mulheres. E eu achando aqui que eu tava passando um desafio, né, por conta do câncer. Eu não vejo problema, eu não me vejo com uma doença final, pelo contrário, eu tenho metas, eu tenho um dia melhor que o outro, tal, não sei o quê. Vive. E aí, eu inspirei uma outra pessoa. Você tem noção do dia que eu tô inspirando outra pessoa? Eu falo, tenho, porque você também me inspira. Então, que a gente possa cada vez mais olhar para outra mulher e reconhecer. E se inspirar nela. E se inspirar nela. Porque as pessoas acham que a gente começou aqui. Elas não veem portais. E às vezes é bom a gente estar aqui contando isso. Eu não falaria assim, nossa, a G, ela é assim, assim, assim. Não! A G é rica, faz isso, aquilo. O que ela fez pra chegar aí? E isso a pessoa não olha. Isso a pessoa não olha. Que nem tu me perguntou se tu fez curso. Não fiz. Eu meti a cara. Aquele atitude. Você teve atitude. Tava com medo, mas você teve atitude. Com certeza, tem que ter. Você teve vontade. Você tirou a bunda da cadeira. É difícil, com certeza, gente. Não vou dizer que é fácil, porque não é. E às vezes eu escuto assim, Gê, mas eu tenho essa vontade e tal. E eu tenho a primeira atitude, depois esse gás vai acabando, eu me sinto sem energia. Se você aí se sente assim, dá um passinho, olha para o passado, não volta. Olha para o passado, o que tem lá que você precisa pegar aqueles caquinhos para ajustar essa engrenagem. Porque tu não consegue só pra frente e botar na gaveta o que tem de dor. Porque tem fragmentos da sua história que precisam ser olhados. Por isso que todos os meus processos de coaching, tanto individual como em grupos, palestras, eu sempre inicio falando passado, presente e futuro. Para que a minha fala... E de quem também eu digo assim, pega um papel e uma caneta. Vai reconhecendo tua jornada também. Qual a tua força do teu pai? Qual a tua força que tu herdou da tua mãe? Eu passei tanto tempo embatendo, né, o meu pai, desde a faculdade ali. Mesma tecla. E assim, não precisava. Toma essa força desse pai, toma essa força dessa mãe. Olha a história desse homem, dessa mulher. E olha, né, eles foram um teto para você pisar. Daqui, eles chegaram e daqui eu só fui para cima. Eles já percorreram, não tem como eu ser pior, cara. O que era difícil, eles já passaram por mim. Então, eles são teto pra mim. E olha tudo que eu tô vivenciando. Eu sou teto pra minha filha. Ela não precisa começar daqui, é daqui pra cima. E independente da história dos teus pais, se é igual a minha de empreendedorismo ou não, com certeza tu tens uma baita de uma jornada pra reconhecer. Uma força de uma mãe que talvez aí negou de trabalhar fora e ficou aí te educando, criando os filhos, sendo uma dona de casa abençoada, porque eu digo,
ou mulher que Pra trabalha? ser dona de casa. Ou mulher que trabalha? Aham. Essa sim Tem que ser trabalha. mulher boa pra ser dona de casa mesmo. Olha, que durante 3 anos eu não trabalhei. Eu casei com um paulista maravilhoso. Ele chegou para transformar minha vida também. E eu fui morar em São Paulo. Larguei tudo e fui. Fui com as bênçãos do meu pai e da minha mãe. Eu falei, gente, mas como que eu vou parar de trabalhar? Eu casei com o único paulista que não quer morar numa cidade de praia. E aí... É verdade, milagre. Assim, milagre, porque todos queriam, né, vir casar com uma Catarina e vir pro sul. Assim. Ele falou, olha, eu quero casar contigo, eu te amo, mas assim, eu não quero morar em Floripa. Eu tenho meu negócio, sou empreendedora aqui, meu negócio dá super certo, tu que vem pra São Paulo. E aí eu, tipo, num ápice da minha profissão, né, representante comercial, faturando bem, tudo ok. Eu falei, nossa, e a minha carreira? E aí fui me aconselhar com os meus pais. E minha mãe falou assim, filha, vai vivenciar algo a qual eu não vivenciei. Porque eu e teu pai, a gente teve que batalhar muito. E eu não pude curtir um casamento, viver aquele primeiro ano ali de casar, cuidar da casa, fazer comidinha, engravidar. Vai viver isso. Vai, a gente tá aqui na tua retaguarda. É claro, eu tinha meus investimentos, né? Foi mais tranquilo. Sim. Mas eu tinha aquela bênção de pai e mãe. E fui e fiz. Fiquei 3 anos e, de repente, eu falei, ok, já curti, já vivenciei. Acabou por aqui. Bora trabalhar, porque dá muito trabalho trabalhar em casa. Mas foi um período, assim, que eu digo que eu sou muito grata. Porque eu aprendi eu me conectei muito ao meu feminino. Sabe? Eu aprendi a cuidar de uma casa, a cuidar de um lar. Eu e meu marido, a gente teve esse tempo de ter um enlace. Eu e minha filha, assim, ensinei tudo pra ela, assim, os primeiros passos, primeira papinha, amamentei, vivenciei, né? Tudo que tinha de desafio, como teve de alegria. Então, sou muito grata a esse período. E foi um processo lindo para você, não foi? Nossa, te ajudou muito. Foi um florescer. Se você não tivesse passado por esse momento, por esse processo, hoje você não... E eu e a Manu, a gente tem uma conexão surreal. A gente, né, durante 3 anos eu respirava ela respirava eu. Então, às vezes eu tô aqui e eu sinto alguma coisa, pode ligar pra Manu. É alguma coisa Tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente tem uma conexão bem forte, eu, ela e minha mãe também. Minha mãe, eu digo assim, ela é bem intuitiva, é uma paranormal, assim, nós 3, diz meu pai. A gente tem uma conexão bem forte, é bem linda, assim. Mas é linda a conexão, assim, que mulheres têm, ainda mais mulheres de família. É maravilhoso, eu acho linda a tua história. Amei, espero que os nossos audientes... Gente, a gente ficou conversando um tempão aqui, tá? Meu Deus, quando vê a hora já passa assim, ó. Não, a gente poderia ficar aqui umas 4 horas conversando, não poderia, ia rolar assunto, não ia ficar repetitivo, mas chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Jerusa, pela tua presença aqui, tá? Um beijão e tchau, tchau. Beijo.